Olá, meus amigos e minhas amigas do Debate Pronto. É uma satisfação extremamente grande tê-los aqui em mais um Debate Pronto na Rede TV Paraná. Você que está em casa, faz o seguinte, começa seguindo a gente, @o Debate Pronto, @Rede TV Paraná, e comece a participar e assista também os programas que nós já colocamos e disponibilizamos lá para você. Você vai se surpreender pela qualidade dos nossos convidados, como... Né, Fernando Schumacher? Nós teremos hoje. Com certeza, Marinho, muito boa noite, meu amigo. Boa noite a todos vocês que estão aí com a gente, prestigiando mais um Debate Pronto aqui na Rede TV Paraná. Programa que já está virando rotina na mesa do cidadão. 8h30 ele já sabe, senta lá na quinta-feira ou no sábado, no máximo, se ele perdeu, para assistir a gente, porque nós temos convidados como este que está aqui hoje. Bem-vindo, Wellington. Muito obrigado. Presidente da Câmara dos Vereadores São José dos Pinhais. Me permita ler o seu currículo, por favor. Eu não tive como decorar. Temos tempo? Temos. Então, é só 2 blocos para a leitura do Vou começar aqui. O professor Wellington é presidente da Câmara de Vereadores São José dos Pinhais, pelo partido PSB, é licenciado em Biologia, especializado em Psicopedagogia, diretor-geral do CAIC e diretor auxiliar do Colégio Eunice Borges. Trabalhou como professor na Guarda Mirim e foi instrutor no Senai. Candidatou-se a vereador pela primeira vez em 2020, sendo eleito pelo partido PSB. Professor Wellington, muito bom tê-lo aqui, seja bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite aos que nos assistem do Debate Pronto. Eu cumprimento aqui o professor Marinho, uma pessoa muito querida em São José dos Pinhais, um professor importante do debate do direito, você, Schumacher, também, junto a FAI, junto à FAMEC e outras instituições que vocês passaram sendo professor, provocando e criando alunos. Um deles está aqui na noite de hoje assistindo. Então, muito obrigado e cumprimento a todos os telespectadores. Vamos então, posso fazer a honra da porque ele já falou que é querido em São José dos Pinhais, eu discordo dele. Pode seguir, permita. Wellington, me diga uma coisa. Bom, primeiro, professor Wellington Leitão, nós já sabemos então qual que é a sua grande bandeira. Se você pudesse compartilhar, porque o Debate Pronto ele chega em todos os municípios do Paraná, nos 399 municípios. E nós gostaríamos de apresentar, e nós estamos tendo uma satisfação, Wellington, muito grande, porque nós estamos trazendo aqui só político de primeira, né? E é por isso que você está aqui. E nós estamos apresentando os nossos políticos de qualidade para todo o estado do Paraná. Então, para o pessoal que está lá em Borrasópolis, lá em Londrina, Maringá, Terra Roxa... São João do Ivaí, que é minha terra. São João do Ivaí. São João do Ivaí o pessoal já te conhece. Mas assim, como que foi a tua trajetória política, você está em São José há uns 20 anos aproximadamente, 25 anos, e o que te levou a entrar no movimento político em São José dos Pinhais e como que é a tua trajetória até hoje, você como presidente da Câmara de uma das principais cidades do estado do Paraná? Eu nunca pensei em ser político, eu pensei em ser professor, e professor é um ato político, é um exercício político. Então, inevitavelmente, esse processo do magistério, ele foi caminhando para o processo político. Eu nunca pensei especificamente, nunca fui filiado a nenhum partido. Eu participei de uma campanha da prefeita Nina como vereador, porque eu era diretor de escola, tinha uma parceria muito boa com ela. Mas, assim, eu nunca pensei em ser político. Não tinha não tinha o interesse, na verdade. Mas eu gostava da política. Gostava do debate, gostava da atuação, gostava da formação acadêmica, ideológica, dos princípios da política. Isso sempre me interessou, política nacional. Mas chega 2020, aí eu estava em pandemia, né? A pandemia chegou. Era a primeira vez que um professor estava descansando na vida dele, porque tinha entrado em quarentena, 15 dias. Eu falei, eu estou sossegado agora, vou descansar, acordar mais tarde. Né? E a gente não tinha noção naquele momento do que a gente iria viver depois, né? Sim. Mas... E aí eu comecei a ser procurado pelas forças políticas de São José. Então fui procurado na época a Nina ia ser candidata a prefeita. Nessa época você estava em qual escola? No Eunice Borges, eu trabalhava em 2 direções. Tá.
Eu era diretor-geral do CAIC e também vice-diretor do Eunice. Mas já tinha, além da profissão ser um ato político, né, ser professor, já tinha esse destaque ali, já tinha esse conhecimento, essa influência política ali. Acredito que sim, naturalmente foi acontecendo, né, Marinho? A gente é professor de uma região de campo, né, na região rural. Uhum. Então você passa a ser uma figura conhecida, né? Mas não me falava em política. Não, vão ser candidato? Não quero. Eu sou da Congregação Cristã no Brasil, uma religião, né, uma igreja que não tem a política como uma coisa muito, muito bem avaliada, assim, não são favoráveis, né? Então eu começo a receber convites das forças políticas de São José da época. Então, acho que por conta do CAIC, que me deu a visibilidade, né? Enquanto eu estava no Eunice, acho que eu era esquecido, estava lá na contenda, quietinho, mas daí no CAIC eu estava mais exílio em São José. Uhum. E aí então veio Nina, depois veio o Toninho, veio o professor Marcelo, e foram vindo outras pessoas me convidando para participar do processo político. Aí eu não quero, não tinha pretensão, até o penúltimo dia. No penúltimo dia de janela partidária, eu decidi me filiar ao PSB. Uhum. Mas eu não tinha me preparado, não tinha nenhuma equipe, eu não tinha me preparado em absolutamente nada. E eu acabei sendo candidato, fizemos uma campanha de pandemia, uma campanha que me ajudou, de certa forma, porque como era uma campanha de pandemia, eu fiz uma campanha mais de internet. Redes sociais. E aí, quando sai o resultado, eu sou eleito. E aí, todo mundo que foi procurar, quem que é esse tal de Wellington Leitão? Nem eu sabia direito. Então, será que sou eu? Peraí, fui eleito mesmo. Eu faço uma brincadeira, eu me senti na primeira vez como o Cangufu Panda. Sabe, eu sou metido, sou um cara metido. Agora é você o líder, e agora? Opa, o que faz agora? Né? Então, foi um susto para mim também. E então começamos o nosso trabalho, e com 6 meses de mandato eu passei a ser líder da prefeita Nina na Câmara. Enfim, aí foi muito aprendizado. Presidente da Comissão de Educação, e aí a coisa correu continuando comigo, diretor da escola. Daí foi para... Não saiu. Não saí. Daí foi para a segunda eleição, 2024. 2024 foi eleito novamente. E como que foi essa costura? Porque assim, querendo ou não querendo, e falando abertamente, é um cargo almejado por 21 dos 21 vereadores da Câmara de São José dos Pinhais, né? Não adianta falar bem assim, não quero ser presidente. Isso não existe, né? Principalmente porque tem uma projeção, uma visibilidade muito grande. Como que foi essa costura dessas forças? Como que você conseguiu trabalhar essas forças dentro da Câmara de Vereadores? Pois bem, então vamos lá, né? Em 2023 eu tenho um problema de saúde muito sério. Muito sério. Precisei me afastar por um período de maio, junho, julho. E aí eu retorno, e quando é o final do ano, em dezembro de 2023, eu tenho que me afastar novamente. Então passei um ano muito difícil. Um ano de uma dificuldade muito grande relacionada à saúde. E eu não tenho problema de falar sobre o quê. Eu acho que eu sirvo de exemplo para outras pessoas, que é saúde emocional. Então eu tive um problema muito grave com saúde emocional. Então, eu entro em 2024 convicto de novo, não quero mais aqui para mim, acho que passei a experiência, eu procuro o deputado da nossa cidade e digo para ele, olha, eu quero que você me ajude a voltar para o interior. Não quero mais. Voltar para o interior? Eu queria voltar para... Porque fazem 25 anos que eu moro sozinho aqui. Né? Eu moro com... Eu não moro com pai, não moro com mãe, meus parentes de uma família muito grande de português lá do norte do Paraná, então eu moro sozinho aqui. Eu falando, não quero, eu tinha passado um problema de saúde um ano antes, vi a necessidade e a importância de ter a família próxima, como uma rede de apoio. Então cheguei pro Thiago e disse, eu quero que você me ajude a voltar embora. Eu não quero mais ficar nisso aqui, eu não quero mais... política não me interessa, não quero. Eu achei que era uma ajuda política. Eu queria voltar embora. Aí ele disse para mim assim, não, espere, concorra e ajuda a reeleição da prefeita. E aí, então, passado isso, ou seja, você não vai ganhar mesmo, né? Eu também estava convicto disso, né? Naquela condição que eu estava.
E aí, passando tudo isso, você volta para eu te ajudo você ser remanejado para lá. Então, mas a gente entra na campanha, e a campanha toma conta da gente. Quando eu vi, eu tava pedindo voto na Malhado, na Marcelino, na Faxina, eu tava tomando café e engordei 14 quilos, de tanto comer. Em cada lugar que eu ia tinha um café, porque a área rural é assim, é diferente da área urbana. E café bom, Meu filho, é de salame pra cima. Não entendendo. Então, quando eu ia para, eu falo, o vereador de um Maguatupê, de um IP, ele panfleta um Guatupê, um IP num dia. Sim. A área rural leva uma semana, né? Porque é tudo longe, cada casa que você para ele quer conversar. Essa é a área rural, né? Então, a gente foi fazer... Quando eu vi, eu estava envolvido totalmente na campanha. Sim. E termino reeleito com o dobro de voto. Mesmo numa campanha que eu não tinha feito um terceiro ano bem, mesmo numa campanha que eu comecei muito tarde, a gente foi reeleito com o dobro de voto. E aí passa aquela primeira emoção, né? Passou a terça, na quinta-feira eu fiz uma crítica ao governador pela terceirização das escolas. E o telefone toca e era a Nina. Falei, meu Deus, pode vir aqui na prefeitura? Traga toalha, traga um balde e vem aqui conversar comigo. Eu falei, essa mulher tá brava comigo, que ela é do partido do rapaz, né? Aí eu fui. Então, na conversa, eu chego, ela tá na sala ao lado dela, me faz 3 perguntas muito esquisitas. Você tá bem, vereadora? Até aí tudo bem, né? Ela me disse assim, como vai sua saúde? Olha, Brasil, até onde eu sei, tá tudo bem, né? E a saúde emocional? Eu falei, olha, não perdi a primária na eleição. Isso é muito importante, a saúde emocional, porque tá boa. Ela me disse, você aceita ser o presidente da Câmara? O meu presidente da Câmara? Aí eu tenho que te dizer, eu nunca quis, eu nunca me mobilizei, eu nunca me articulei, eu nunca coloquei o meu nome à disposição nas 3 eleições. E uma semana não, tinha dado 2 dias antes, eu tinha me comprometido em que eu votaria numa outra pessoa. Gente, então assim, a receita do bolo é você não ter vontade de fazer nada. Por quê? Porque já é a segunda entrevista, o Erivelto de Oliveira falou a mesma coisa, né? O maior âncora de todos os tempos da RPC não queria ser âncora. Não queria ser âncora, não queria ser político, não mas eu queria ser professor. Eu amava ser professor, eu desejei, eu escolhi ser professor por coração. Que maravilha. Professor nunca foi uma dúvida na minha vida, e não é até hoje. Poucas coisas eu sinto tanto prazer na minha vida quanto o exercício da docência. Como é que nós estamos de tempo aí, produção? 1 minuto? Já foi. Não dá nem tempo da gente bater papo. Conteúdo, é muito conteúdo, né? Do lado de lá. Aqui tá meio desequilibrado. Mas enfim, você não sai daí porque o professor Wellington tem muito a ensinar para nós aqui no Debate Pronto. Que bom que você está aí, você não foi embora. Que bom que você ficou, porque agora nós vamos para o segundo bloco e nós estamos aqui com um convidado especialíssimo. O presidente da Câmara de Vereadores de São José dos Pinhais, professor Wellington Leitão. E que trouxe aí, ele está explicando dia a dia como que foi no caminhar político dele e como que ele chegou na presidência da Câmara de Vereadores. Sim, eu quero entender, professor Wellington, que o professor explique também para os nossos telespectadores que o Debate Pronto também tem essa função, que é desmistificar a política e explicar alguns conceitos que muitas vezes não ficam claros para os nossos telespectadores. Por que é um cargo tão desejado ser presidente da Câmara? Existe alguma função, além de ser vereador, votar, você pauta, você tem ali algumas distribuições burocráticas, enfim, a gente sabe, mas eu gostaria muito que o professor explicasse para a gente quais são os desafios e essas vantagens eventuais. Fernando, eu gosto sempre de dizer assim, que custe o que custar, a verdade não merece castigo. A gente tem que ser verdadeiro e sincero sempre. É lógico que dentro das prerrogativas que o cargo te dá, você tem esse poder, é um poder. A gente não pode desconsiderar que dentro da estrutura pública você tem o judiciário, você tem o Ministério Público, que acaba sendo um outro poder paralelo. Sim, ali, mas é um poder importante. Você tem o executivo e você tem o
o legislativo. Né? E passa por ali. Uma cidade como a nossa, com quase 2,5 bilhões de arrecadação, parte desses recursos vai ser apreciados dentro da Câmara. Isso dá poder para qualquer pessoa. Não, e depois assim, na linha de sucessão, você é o terceiro dentro do município. Sim. É a prefeita, Michel, o vice... Olha, nem Nina, nem Michel, pelo amor de Deus, que Deus guarde a vida de vocês, senão, ó, tô pronto. Se cuidem lá, hein? Mentira. Mas, enfim, dá poder, né? Você tem o poder de pautar, você tem o poder de não pautar. Isso é uma coisa muito relevante. Sim. A gente viveu isso há um tempo recente, quando o presidente da Câmara usou dessas prerrogativas para fazer politicagem. Uhum. Né? Então... Quem foi? Quer falar nomes ou não? Aqui é o debate pronto, velho. Então, eu digo para você o seguinte... Mas também tem um outro lado. Você tem 60 milhões de reais. Você tem contratos que você faz lá dentro. Então você tem um outro olhar de quem também tem outros interesses lá dentro. A gente não pode negar isso. Então, assim, acredito que a grande maioria, por amor a São José, né, por amor ao interesse público, por amor a uma gestão eficiente, uma parceria com o executivo na tramitação e no fluxo dessa tramitação para o bem comum, tá lá. Mas tem 60 milhões de reais. Entendeu? Passa contratos e contratos e contratos de licitações e isso chama a atenção de pessoas. Então, essa é outra coisa que a gente não pode desconsiderar. E me diga uma coisa, professor Wellington, e como conduzir... É porque, assim, muita gente acredita, e não estou falando o caso específico de São José dos Pinhais, mas eu estou falando na condição de vários municípios no estado do Paraná e no Brasil inteiro, que falam que a Câmara de Vereadores ela é simplesmente um cumpridor de ordem do Poder Executivo. Ou seja, muitos falam que ela faz aquilo que o prefeito ou a prefeita determina. Como que você, dentro da tua gestão, conduz, primeiro, essas críticas e, segundo o detalhe, como que se comportar diante dessa situação? Fazendo aquilo que a Constituição determina, que é a função do Poder Legislativo Municipal, mas tendo como uma indicação da própria prefeita. Como harmonizar isso? Bom, é uma questão muito... É simples o processo, porque assim, quando os candidatos a vereadores vão para as ruas, dentro das devidas coligações, nós passamos por uma eleição ano passado entre duas forças políticas. A Nina venceu a outra força. E a Nina venceu com quase 15 vereadores junto com ela. Então, muitas das vezes, existe uma confusão de achar que essa facilidade de trânsito que tem entre o executivo e o legislativo é uma forma, uma ingerência da prefeitura, de passar para lá. Mas você não pode desconsiderar que esses vereadores foram eleitos dentro da proposta de trabalho de um plano de ação, inclusive registrado no TRE, de uma prefeita. Agora, como presidente, eu tenho uma obrigação, e até uma questão moral, de fazer com que a casa debata os assuntos que não estão confortáveis para os vereadores. Então, na quinta-feira agora, por exemplo, eu tenho um encontro com uma secretária, está recém chegando, diga-se de passagem, posso até falar o nome, que é a Fátima da Educação, está chegando agora, mas os vereadores já querem conversar com ela, porque tem uma série de assuntos relacionados à educação que não estão pacificados. Mas vai ser uma reunião com os vereadores ou vai ser na sessão? Não, vai ser uma reunião com os vereadores, para que ela possa responder, ou a equipe da CEMED possa responder as dúvidas dos vereadores. Essa não é a primeira vez que eu faço isso. Eu já fiz isso em outras ocasiões, envolvendo o procurador-geral, o de licitação, nós fizemos com o departamento de compra, de planejamento, com o secretário de governo. Então a gente já trouxe secretários dentro da Câmara para que eles possam conversar com os vereadores e esclarecer dúvidas sobre projetos e aí pacificar esse projeto ser votado. Porque aí eu entendo que a Câmara não pode ser um puxado da prefeitura. Né? Se
Uma coisa é eu concordar, olha, está vindo um projeto de lei, hoje nós votamos 18 milhões relacionados à saúde, né? Porra, de total interesse nosso que fosse votado, porque é dinheiro que vai para a saúde e a gente está construindo um hospital. É uma proposta da Nina, da gestão dela. São vereadores da Nina que votaram esse valor. Mas se passar por ali um projeto que não é legal, que não está pacificado, a gente tem que parar tudo. Eu vou fazer isso sendo eu um presidente articulado com a prefeita, como realmente eu sou, mas faço isso todas as vezes que for necessário. E posso fazer mais uma pergunta nessa mesma linha de raciocínio? Como que está a criação? Porque assim, da forma que você colocou, estão chamando os secretários para discutir com relação aos encaminhamentos de cada pasta, né? Mas os vereadores estão sendo convidados a participar na construção de políticas públicas? Por exemplo, tem uma política de educação, nós temos aí um planejamento estratégico para a educação em São José dos Pinhais. Os vereadores estão sendo convidados para ajudar na construção, porque isso, primeiro, quanto mais olhares sobre uma situação é melhor. Segundo detalhe, principalmente se for vereadores que são situação mais oposição, ou aqueles independentes, ou quanto mais olhares diferenciados, é mais sucesso na criação e na política pública efetiva. E a terceira situação, tira o chiado na hora de votação, ele já está preparado para ir para a votação, porque todas as discussões antecipatórias já ocorreram. Essa questão está sendo utilizada em São José dos Pinhais? Caso negativo, está havendo alguma provocação por parte da Câmara de Vereadores? Como que isso funciona? Maninho, você é professor de Direito, né, o Fernando também, vocês conhecem a gestão pública e o processo de debate do Executivo é através das consultas públicas, audiências públicas e das conferências e fóruns que as secretarias elas desenvolvem ao longo, né, dos meses, dos dias, das semanas. Então, assim, nós tivemos nesse tempo todo um processo de consultas públicas nas principais regionais de São José dos Pinhais, onde os vereadores foram convidados, podiam participar, podiam representar a população com as pautas e reivindicações dos bairros ou das regiões, né? Depois, nós temos, e isso acontece quase sempre dentro da Câmara, porque eu tenho dito que a Câmara é a casa do povo, ela tem que ser sempre cheia do povo. Então, eu tenho aberto a Câmara, como nunca, talvez, antes aconteceu, de trazer o povo para conferência, para fórum, para eventos da sociedade organizada, para a gente debater São José, conversar sobre São José nos mais diversos assuntos. Então, dentro da Câmara, a gente tem, e fora também em outros ambientes, tem acontecido a eleição dos conselhos, nós temos feito os fóruns, as conferências. Todos esses são ambientes do Executivo buscando o debate de políticas públicas e efetivação, né, o mapeamento dessas políticas. Quando a gente fala que na Câmara a gente chama para pacificar, é o projeto isolado mesmo. É aquele que vem, não está pacificado entre todos, né, e a gente tem que debater sobre aquele projeto específico. Então, a gente traz um secretário, o secretário explica, tira todas as dúvidas. Eu vou citar um dos últimos agora, que foi sobre cultura, né, o decênio do plano decênio de cultura. Houve muitas dúvidas, houve muitas dúvidas, e aí a gente trouxe a Jéssica e debatemos esse plano, né, de cultura por 10 anos aí, e os vereadores voltaram tranquilos. Então é dessa forma que a gente faz, né? É importante dizer que, sim, a gestão política é a mais difícil de todas, para mim enquanto presidente da casa. Fazer a administração da casa é moleza, né? Eu tenho a quantidade de servidores enorme, mas é a gestão política que é a mais importante. Eu preciso dar protagonismo para cada um dos vereadores que estão ali. E isso eu tenho que fazer respeitando a representatividade que eles veem para mim. Eles chegaram ali com uma história. Cada um deles, tem gente que está no 8º mandato. É o caso do Assis, do Zé Vieira. Tem gente que está chegando no 1º mandato com uma história de representatividade, de construção popular dentro dos seus bairros. Eles chegam para mim. Eu não posso tirar o protagonismo deles em qualquer que seja. Se eu votar um projeto
goela abaixo, eu estou tirando esse protagonismo. Eu estou tirando a oportunidade desse cara mostrar por que ele é vereador. E eu preciso respeitar isso. Então, todas as vezes que for preciso, nós vamos parar, nós vamos debater, porque eu acho que ganha cada um dos vereadores e ganha a casa. Com certeza. Maravilha. Professor Wellington, eu sou aqui de Curitiba, mas conheço bastante São José dos Pinhais, lecionei anos numa instituição em São José dos Pinhais. Aliás, minha esposa é de São José dos Pinhais, minha sogra mora na borda do campo, e a minha pergunta é nesse sentido. Quais são as principais demandas lá da área de onde o professor vem, né, que é da zona rural de São José dos Pinhais? E se tem sido possível a Câmara, já no seu primeiro mandato ou agora, atender essas demandas e se é possível conciliar, sendo presidente da Câmara, tendo todas essas funções burocráticas, até de psicólogo, muitas vezes, de vereador, se é possível conciliar essas demandas que a população que elegeu o professor demandam durante o dia a dia. Essa é uma pergunta muito importante, porque cada bairro ele tem uma especificidade. Cada bairro tem uma característica. Então a área rural ela tem uma demanda por pavimentação. Pavimentação é a grande demanda da área rural. Nós queremos estradas, né? Pavimentação, segurança pública e saúde. A educação está contemplada. Claro que não a educação infantil. A educação infantil é um gargalo que São José tem, que vai levar gestões para a gente conseguir sanar. A gente tem hoje uma quantidade de 16, 18 CMEs a ser construído para poder sanar basicamente a educação infantil. Então na área rural a gente precisa de pavimentação. Pavimentação, quando eu falo pavimentação, é asfalto. Não é antipó. Não é antipó. Antipó não resolve o negócio. Né? O povo não gosta de antipó, também não gosta. Prefiro não colocar um antipó. Porque o antipó dá muito trabalho, o morador fica brabo. O antipó só resolve em ruas que não tem trânsito e você tira o pó daquele lugar. O resto é ruim. Como paralelepípedo também, é engraçado, né? Muita gente pensa assim, só uma parte. O pessoal pensa assim, não, área rural, colocar paralelepípedo vai ser bacana, né? Mas nós temos que pensar que ali trafega caminhões carregados. E depois, se você tem uma subida com paralelepípedo, quero ver o caminhão que sobe. Então, muitas vezes penso num negócio que, não, é bacana, vai ficar legal e que não atende à necessidade da população. Cada característica, cada cidade, cada bairro tem uma característica. Né? Por isso São José é tão grande. Se você pensar o Castelhano, é onde o Marinho usa com muita propriedade, é fácil. Você colocar paralelepípedo lá, ninguém nunca mais sai de lá. Né? Tem que ter um outro olhar. Mas é uma colônia que está a 50 quilômetros do centro de São José. Né? Inclusive os alunos eram do Eunice Borges, do colégio que eu era diretor. E nós temos uma demanda grande lá de unidade básica de saúde e outros atendimentos, né, de políticas públicas, enfim. Mas voltando para a nossa questão de pavimentação, a gente conseguiu avançar. Foi pavimentado de cerca de 100 quilômetros na última gestão agora, na área rural. O problema é que nós temos 900. Agora está em torno de 800 e pouco quilômetros de pavimentação rural. Então, quer dizer, é algo muito grande. Né? Deveriam ter sido feitos lá atrás, né? Mas não foi feito. Essa gestão e as futuras gestões, elas vão ter que ter um olhar muito cuidadoso em investimento. Está sendo feito. Né? Se a gente pensar, a Contenda, por exemplo, hoje ela está ligada pela Murici com quase 24 quilômetros de pavimentação. A gente está tendo agora a ligação que sai de Mandirituba, Marcelino, Cotia, vai para o Campo Largo, sai na Audi e né, quase 30 e poucos quilômetros de uma ligação intermunicípio. Tem uma outra já engatilhada, que é a ligação Tijucas do Sul, passando pelo Nogueira, ali Rio de Una, segue lá do Civita e vai terminar lá em Tabatinga. Então, veja, as coisas têm acontecido, só que não na necessidade, na demanda que a população quer. Pavimentar a área rural para nós, vereadores da área rural, todos eles que estão aqui, que assistem a gente que é da área rural, é um sofrimento. Porque você faz 1.000 metros e você consegue contemplar 5 casas, que fica uma aqui, outra lá, outra lá. 1.000 metros, às vezes, num bairro, você faz 4, 5 ruas. Né? Então, a gente perde para isso. Mas está acontecendo.
E me diga uma... Já deu? tá. Já deu? Não dá. Já. Ele falou que na velocidade, às vezes não dá para contemplar a população na velocidade que é necessário, o que não tem aqui é falta de velocidade. Não dá. E não dá para contemplar também as nossas Não perguntas dá. dentro do tempo que é disponibilizado. Tá certo. Então vamos pro intervalo? Vamos. Vamos pro intervalo, não saia daí que nós já voltamos. É VaptVupt. Estamos de volta nesse terceiro bloco com o professor Wellington e só dessa vez, Marinho Silva, vou te passar a palavra. É mesmo? É, só dessa Então, vez. primeiro, se você está em casa, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, @odebatepronto, @Rede TV Paraná. E a pergunta que eu vou fazer, professor Wellington Leitão, para Lente da Verdade, você está no PSB, Lula ou Bolsonaro? Você me prometeu que não fazia essa pergunta. Aqui a gente faz. As perguntas que nós fazemos no Debate Pronto são justamente aquelas que o político não quer responder. Né? Olha, deixa eu te dizer uma coisa aqui, na Lente da Verdade. Né? Nós temos 2 debates acontecendo no país. Eu considero é o debate da polarização política, que infelizmente tem atrasado o país, tem feito com que nós, há alguns anos aí, questão no mínimo, pelo menos há uns 8 anos, nós estamos patinando. O Brasil precisa avançar isso, virar essa página, Lula e Bolsonaro, virar a seguir, que venha nosso governador Ratinho Júnior, que venha outros nomes da política, né? Agora, existe uma outra questão que é a política ideológica, acadêmica. Nessa eu posso te responder com muita tranquilidade que eu sou uma pessoa que defende a social-democracia, tem um viés mais de esquerda do que de direita, mas dentro de aspectos ideológicos extremamente caros para um professor. Né? Eu acredito muito que é importante ter capital, é importante gerar riqueza, é importante, porque eu gosto de viajar, eu gosto no telefone de uma marca tal, eu gosto, né? Mas eu não posso desconsiderar que em algum aspecto da sociedade, do Estado, o Estado não tenha que fazer algumas regulamentações para fazer com que esse capital chegue através de políticas sociais. Muito bem. Respondeu muito bem. É por isso que a gente chama pessoas Mas que eu fiquei entendem na aqui, né? dúvida, né? Porque político, o professor Wellington ele caiu um pouquinho para a esquerda e ele acabou não respondendo a pergunta que eu fiz. E aí ele deu um namoro com o Ratinho, Sim. mas ele não. Afinal, se por acaso Bolsonaro está inelegível, Ratinho saindo, qual que seria o teu posicionamento? Você acha que o Ratinho, eu vou mudar um pouquinho para te deixar mais leve, né? Até mesmo dentro do partido. O que você acha do Ratinho como pré-candidato à presidência da República? Eu fico, como paranaense, eu fico extremamente na torcida e com muita expectativa de que venha o PSD, através do Kassab, viabilizar a candidatura dele. A gente sabe que o Tarcísio está envolvido com a reeleição de São Paulo, né? Outros nomes não têm apelo, como, né, o Caiado, por exemplo, tem um apelo mais no centro-oeste, e eu acredito muito nele, com o pai, que tem condição de levar ele em outras camadas da sociedade, lá no Nordeste, no Norte, e aí a gente consegue estruturar uma campanha dele aqui. Se você me perguntar, eu avalio o governo do Ratinho 100%, falei para vocês que eu não nego de falar a verdade. Uhum. Eu acho que na educação foi um desastre. Não gosto. Como professor e como diretor, eu sofri muito na política educacional do FEDER. Sim, que era o secretário de Educação, muito. que hoje está em São Paulo. Mas eu também não posso, em nome disso, dizer que esse rapaz, que é meu conterrâneo de Jandaia do Sul, nascemos no mesmo hospital, pelas mãos do mesmo médico, só não temos a mesma conta bancária. Passaram por São José. Passamos por São José. Tanto ele como então, você também eu está. acho que esse rapaz, eu ficaria muito orgulhoso de tê-lo como presidente da República e ele virar essa página de Lula e de Bolsonaro. É uma nova página, um rapaz de 40 e poucos anos, tem um olhar para gestão eficiente, sabe? Ele faz gestão. Ponte de Guaratuba, quanto tempo esse troço está parado? Valorização do litoral paranaense. Entendeu?
Então, assim, e no norte também, né? Fez estradas importantes, a Estrada Boiadeira é uma estrada importante. Mas eu peço para ele, né? Pelo amor de Deus, tenha um olhar diferente para a gestão educacional, porque ela é muito ruim. Foi com o Feder, é com o Rony, Deus me perdoe quem vier. Se continuar, continua ruim. É uma política que adoece professor, que adoece diretor, é uma política de resultado estatístico só. Então, se você atender a estatística, você consegue subir o índice da tua escola, mas essas estatísticas nem sempre são verdadeiras, são maquiadas. Então é preciso voltar para uma escola pé no chão, com valorização do diretor e principalmente com a valorização do professor de novo. E nessa linha, professor Wellington, já que a gente está nesse tema da educação, vamos falar um pouco da educação de São José dos Pinhais. Como que está a situação de São José dos Pinhais? A atual gestão, que é, enfim, reeleita a prefeita Nina, teve alguns dilemas, teve alguns desafios. Nós sabemos desses desafios, inclusive convidaram a secretária para estar na Câmara. O que São José hoje precisa do ponto de vista da educação e quais são as políticas públicas, se os vereadores estão focados nisso, né? Se é possível a gente ver um movimento da Câmara nesse sentido lá em São José. Todos os vereadores, eles estão sensíveis às questões e à problemática da educação. A prefeita Nina teve, no primeiro mandato dele, muitos problemas com a educação. A mídia disse isso, né? A gente agora está num período de transição. A Nina fez questão que fosse uma mulher e que fosse da rede, né? Que fosse uma professora para exercer o cargo de secretária. Então nós estamos chegando agora com a secretária Fátima. Eu não consigo ter uma avaliação mais específica dela, porque a conheço muito pouco, mas eu torço para que ela consiga fazer uma gestão que corrija algumas distorções que infelizmente foram provocadas, causadas lá no primeiro mandato. Você me pergunta o que eu entendo que tem que ter como uma educação, para a educação andar, ter uma educação de qualidade. A primeira coisa, tem que ter comunicação com os professores. Você não faz gestão isolada. Aninho, você é professor. Se o teu reitor ou o diretor não conversar com você, não vai rolar. Você também, Fernando. Sim. Então, a primeira coisa, tem que ter comunicação. Né? Chama os professores para reuniões periódicas, passa as diretrizes do que você quer dentro da tua gestão como secretária. Né? Deixa claro, específico. São José tem um problema com projetos. Porque tem demanda, tem dinheiro pelo Fundeb, não falta dinheiro pelo Fundeb, sobra dinheiro. Só que na hora de construir e investir não tem projeto. Então vamos fazer uma força-tarefa, seja através dos servidores da prefeitura, ou então que seja um edital, convoca uma terceirização e faz uma licitação ali para um escritório de engenharia para fazer uma força-tarefa, mas deixa pronto projetos para depois poder fazer investimento. Cria um plano de carreira do servidor do Ministério. Não tem. Uma cidade como a nossa, 7 mil pessoas praticamente em torno disso como professor, nós não temos um plano de carreira. Então, sim, tem uma série de coisas. Quando você ocupa o dinheiro do Fundeb, quando você ocupa a ata de manutenção para você fazer uma construção, você está tirando a manutenção de manutenção e não está usando o Fundeb para investimento. Olha que distorção. Então, assim, é preciso a secretária Fátima, na qual eu desejo muito boa sorte para ela. Ela passou por todas as esferas da rede municipal de educação, então conhece, né? Que conte com a Câmara quer ajudar. A gente vai estar se reunindo nos próximos dias, além de quinta-feira. Eu já tenho uma outra agenda, ela e outros integrantes do governo para a gente conversar um plano de ação sobre educação. São José não pode continuar errando em educação. Não, e depois tem um outro detalhe interessante. A produção está me passando aqui uma informação extremamente importante. Sim. Porque nós temos um sindicato extremamente atuante em São José dos Pinhais, que é o SINZEP, que a presidente é a Sâmia. E a Sâmia, pelas informações que estão me passando aqui agora, se eu não me engano, está no mesmo partido que o teu.
Tá. Então, ou seja, primeiro que é um ganho muito importante para o PSB local. Importantíssimo. Segundo detalhe, que por que não chamar junto a Câmara de Vereadores e também chamar o SINZEP para vir compor e discutir? Porque quem conhece melhor a questão de educação do que senão a Sâmia e todo o pessoal ali, né? os professores, para discutir esse plano, né? A Sâmia está vindo pro quadro PSB, ela é muito bem-vinda. A gente deseja que ela venha trazer, agregar, né, conosco. E dizer isso exatamente. Nós queremos fazer educação de qualidade. A Nina, é importante dizer isso aqui, fazer justiça. A Nina fez uma avaliação simplificada e qualificada, né, que é essa que valoriza a carreira do professor. Tinha mais de 8 anos que não acontecia em São José. A Nina fez. O que é a qualificada? É aquela que permite você ingressar com uma pós-graduação, com um mestrado. A Nina abriu isso, valorizou o professor, assim como fez também a qualificada todos os anos, né, simplificada, como todos os anos, podendo fazer umas casinhas a mais para ganhar um pouquinho melhor, né? A Nina tem um olhar para a educação, né? E eu tenho certeza que a gente está agora diante de uma situação nova de escolha dela para a gente acertar na educação e fazer 4 anos da gestão do prefeito Nina uma educação de qualidade em São José dos Pinhais. E você veja como que é interessante, né? Você estava falando das progressões. A progressão simples ela é batida para todos os servidores, independente de qualificação ou não. Mas uma secretaria na qual o servidor mais busca qualificação e tem e galga mesmo, não estamos falando em especialização, nós estamos falando em mestrado, doutorado. É a Secretaria de Educação. Então, assim, abrir uma progressão qualificada, dando oportunidade para que os professores e professoras da Secretaria de Educação possam participar, contempla e valoriza, muito bem falado, como você disse mesmo, aos nossos servidores da área de educação. E a prefeita também tem essa, desde o primeiro ano, você veja, em plena pandemia, a Nina tem feito reajuste salarial com ganho, não é só reposição, real, né? Só reposição. Então ela tem um olhar para o servidor público e, consequentemente, para o servidor da educação. Então a gente tem que entender que existe, dentro de uma gestão pública, complexidade, muito difícil, né? Enfrentou problemas no primeiro mandato e agora eu quero crer que vai fazer uma gestão de gestão pública da nossa educação, né, e a gente vai avançar. É o que a gente quer. Presidente, professor Wellington, como você mesmo disse, a prefeita Nina foi reeleita com 15 vereadores, né, um total de 21. Então 6 não seriam da base, estariam a força que foi derrotada nas eleições e representada pela figura do deputado federal Geraldo Mendes. E como que está a relação com a oposição na Câmara? Existe alguma... O professor entende que existe alguma tentativa de entrave nos debates ou eles são participativos também? E na própria figura do Geraldo mesmo, enquanto deputado federal, se ele tem participação, traz recursos, manda emendas do orçamento federal, como que está essa relação pós-eleições? Bom, nós precisamos dizer o seguinte, que a prefeita Nina foi eleita com uma base de 15 da própria base. Não significa que aqueles que não estão contemplados nesses 14 ou 15 ali vieram da oposição. Sim. A gente tem gente ali que não veio. Samuel Pinheiro, por exemplo, o próprio José Vieira. Né? A gente teve pessoas aí que não vieram, tem outros. A Sabrina nomes. Que veio. A Sabrina daí já pega mais, ela oposição. Participou do grupo do geral. Bom, é muito difícil fazer o debate num pós-eleição colocando o Geraldo e a gestão. Né? Por quê? Porque a gente sai de uma eleição que foi muito dura. Muito dura. Até acalmar os ânimos, então, né? O momento, a gente está nesse primeiro momento, que é os primeiros meses, nesse acalme. Eu tenho recebido o Geraldo por 2 vezes, recebi o Geraldo na Câmara. Então, isso não significa que é aceno. Isso significa que é institucional. Não, e depois tem outro detalhe, me corrija se eu estiver errado. O presidente da Câmara tem passou, que receber o passou. Não, eu faço questão de dizer isso. Sim. Não significa que isso é um aceno.
significa que é institucional. Tratar sempre muito bem, vai ser sempre muito bem acolhido. Agora, politicamente, é uma outra discussão que tem que ser feita na hora certa. Sim. A hora certa é o ano que vem. O ano que vem, quando chegar o período do debate político, aí é a hora se você decide ou não se o cara te representa ou não. Não, e depois tem um outro detalhe muito importante, é assim, a eleição passou. Agora nós temos quem que é o representante hoje maior deputado estadual? Thiago Bier. Sim. Quem é o representante maior como deputado federal em São José dos Pinhais? Geraldo Mendes. Então, ou seja, né, são os dois grandes representantes eleitos da cidade de São José dos Pinhais, como em todos os outros municípios. Então, não é porque eles acabaram participando, estavam em lados opostos, que agora vai virar um de costa para o outro, não vou conversar com você pro resto da vida. Não, acho que as verbas têm que vir do governo do estado, vir do governo federal, eu acho, no meu entendimento. Esse é um processo que tem, esse diálogo tem sido com a, não sei como tem se estabelecido com a prefeita, né? As visitas, para mim, é uma visita de um deputado. Assim como recebo o Thiago, que é um grande amigo, que tem um carinho imenso, e certamente ano que vem estaremos juntos na seara de uma nova reeleição dele, né, da reeleição dele. Então, agora, o Geraldo tem um outro caminho, trilhou por um outro caminho, né? Esse caminho não cruzou com a gente, não caminhou com a gente. Então a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas nem por isso. Se ele aparecer com recurso para a nossa cidade, não vai ser a politicagem que a gente vai falar, não quero receber. Eu tenho certeza. Mas também não quero ser usado como agente de politicagem. Com certeza. Eu não quero que o cara me use como agente de politicagem. Estou te dando 200 mil aí para fazer politicagem. Não, eu quero que o cara olhe para mim e diga, olha, eu vou investir na cidade. Né? Eu sei que tem alguns investimentos que estão vindo para um parque turístico. Orra, se ele trouxer esse investimento, tem que bater palmas para ele. É importantíssimo, parabéns. A cidade precisa de um centro de eventos. Sim. Né? E ele tem falado que vai trazer esse recurso. Ele fazendo isso, a gente vai ter que, né, receber e dar os parabéns para ele. E é isso que a gente quer fazer. Agora, eu não quero ser agente de politicagem. Não me venha com a história de, eu tô aqui, é duzentão, não sei o quê. Eu não tô à venda. Eu não tô à venda. Eu tenho um lado, eu tenho princípios, eu tenho um lado, eu sei onde eu quero caminhar. Então tem que respeitar. Né? E se respeitando, como eu respeito todos que vão lá, inclusive o Geraldo, eu acolho, eu recebo com o maior respeito, é deputado federal de São José dos Pinhais, eu não tenho condição nenhuma de não recebê-lo. Claro. E se ele trouxer verba, e verba efetiva, com fundamento, né, uma coisa que a gente vê que é sólido e vai trazer benefício para a cidade, eu anuncio lá em plena sessão. Que maravilha. O que eu tenho para anunciar é triste. Você tá que acabou o nosso tempo com o professor Wellington, chegamos ao final do terceiro bloco. Professor, rapidamente uma mensagem para o pessoal de São José dos Pinhais. Bom, primeiro eu quero agradecer o Fernando, o professor Marinho. Eu nunca tinha tido a oportunidade de conversar com nenhum de vocês dois, assim, de uma forma mais prolongada. Será né? a primeira de muitas outras que eu nós espero teremos. que seja. Você tem uma boa referência comigo ali, né? Uma cria tua ali que está comigo. Então eu quero agradecer e dizer para o povo de São José, que conte com o presidente da Câmara de São José dos Pinhais. Nós estamos lá para fazer um trabalho diferenciado. Primeiro, uma Câmara voltada para o povo. Segundo, um trabalho com ética, responsabilidade, honestidade e sempre pautado nos princípios públicos. Temos feito a diferença. Nós já estamos caminhando nesse momento para... Nem é o sexto mês, sétimo mês, entramos no sexto mês e nós temos já economizado 8 milhões de reais que a gente vai estar devolvendo para os cofres da prefeitura. Então isso é gestão, né? Valorizando o servidor, valorizando os assessores, os principais agentes daquela casa, que são os vereadores, a todos eles com as suas histórias tão bonitas e histórias que eu quero aqui reconhecer a legitimidade e a importância deles. E que eu sempre vou estar à disposição, primeiro dos vereadores, para uma gestão junto com a prefeita Nina, com o povo de São José, que me acolheu e me trouxe esses espaços que eu tenho chegado, e que eu possa voltar outras vezes aqui, porque a conversa foi boa. Que bom, Com que certeza. bom. Quem vai voltar também é o debate pronto, mas depois do comercial.
Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos voltando para o último bloco, Schumacher. Último bloco. Do debate pronto. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim, mas assim, nós temos que, como de costume, trazer algumas informações que estão, ou algum conteúdo que está borbulhando aí com relação à política, ou em Curitiba, ou em alguma cidade do estado do Paraná, ou até mesmo no governo estadual, governo federal. E a notícia que borbulha demais é com relação às denúncias da Intercept, eu acho que foram apresentadas no primeiro momento, contra o vereador de Curitiba, Éder Borges. Schumacher, o que você pode explicar para o pessoal que está em casa com relação a essa treta? Cerveja. É uma treta Cerveja? mesmo. Não, eu parei de beber. Então vodka. A gente falou bastante sobre a Câmara Municipal de São José dos Pinhais. Sim. E agora vamos falar sobre a Câmara Municipal de Curitiba, que, enfim, está lá esse caso sobre o vereador Éder Borges, que está sendo acusado, né, de contratar a própria enteada como a sua chefe de gabinete. Isso foi noticiado por diversos portais. Eu até tenho aqui a notícia de um desses portais para ler, para não deixar nenhuma dúvida com relação ao qual que é o fato em si, né? A Câmara de Curitiba começa a semana com a denúncia mais grave da atual legislatura em debate. Na semana passada, o Intercept Brasil. Éder Borges teria contratado a própria enteada como chefe de gabinete. Tá, mas Marinho, qual que é o problema de contratar a própria enteada? É ilegal? Porque a pessoa pode estar assistindo a gente e pensando, mas eu gostaria de contratar meu filho, gostaria de contratar minha mãe, meu pai, meu irmão, super competente. Pode, Arnaldo? É que acontece o seguinte, na notícia da Intercept trouxe um elemento a mais ainda, porque não é somente a contratação da enteada, é também a utilização da namorada, esposa, da parceira, que é a mãe da enteada, né? E que ela está contratada pela Prefeitura de Curitiba, mas ela estaria desempenhando as suas atividades dentro da Câmara como assessora do vereador Éder Borges. Então, ou seja, quais são os ataques existentes? Primeiro, que existe um crime de responsabilidade, pode surgir um crime de responsabilidade, primeiro um desvio de função, a pessoa está trabalhando na prefeitura e está cedida ao gabinete de um vereador, na qual tem uma relação de união estável, e a sua própria filha é chefe de gabinete do vereador. Há um nepotismo cruzado, que é a utilização, por exemplo, você vai lá e nomeia na prefeitura para depois desempenhar a função. Há um espancamento ao princípio da moralidade, da legalidade, da impessoalidade, ou seja, tem aí base para a apresentação de denúncia mesmo. Daí apresenta-se a denúncia, vai para a comissão de ética, né, o conselho de ética, melhor dizendo, da Câmara de Vereadores. E lá no conselho de ética, a gente teve em Curitiba muito recentemente um julgamento que ficou muito famoso no conselho de ética aqui de Curitiba com relação à vereadora, me fugiu o nome da professora, que foi acusada de dirigir embriagada. Eu sei. O nome a produção já vai lembrar já. Enfim, ela acabou sendo absolvida. Né? Acabou sendo absolvida pelo Conselho de Ética. O Conselho de Ética, que aliás só teve um caso em toda a sua história de cassação de mandato. Marinho Silva, você sabe qual foi esse? Freitas. Renato Freitas. Você lembra o que ele fez? E que o judiciário acabou contornando essa situação. Voltou, né? Voltou. Ele assumiu. Voltou. O que na verdade foi uma grande... foi uma boada, foi uma grande coisa que aconteceu com o Renato Freitas, porque ele só ficou nos holofotes, acabou depois dessa celeuma toda, que ele invadiu a igreja, o Conselho de Ética deu muito holofote para ele e acabou se elegendo deputado. Então assim, ele pegou esse limão aí, fez uma limonada e saiu melhor do que entrou. Eu não estou fazendo juízo de mérito do que ele fez, estou falando do resultado prático. Ele era vereador, virou deputado. Eu vou te falar, primeiro que é uma denúncia de falta de decoro parlamentar, quer dizer, ou seja, é um nome muito genérico para uma situação específica. Segundo detalhe, somente teve esse caso de condenação, que foi revertida no judiciário. Terceira situação, o Éder Borges, ele tem um grupo político muito grande, ele faz parte de um grupo político muito grande. Então assim, na minha opinião, se você me perguntar, não que eu queira, mas qual que vai ser o resultado, eu acredito que isso não vai dar em nada. Era Maria Letícia, o nome da vereadora, que foi absolvida. E além do que o Marinho disse, Éder Borges faz parte de um grupo político que hoje é majoritário na Câmara, que é um grupo político da direita. Chegamos ao fim, Marinho. Então, puxa, que pena. Bora? Senhores,
Obrigado pela participação de vocês. Esperamos vocês toda quinta-feira, às 20h30, na Rede TV Paraná, com o programa Debate pronto. Debate Pronto.